aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes, mas possivelmente só vamos conseguir falar de 3. E uma delas, vocês podem ver ali, temos o nosso grande Klaus Schwab com seu braço direito, o Harari. E por que eles aparecem aqui hoje? Porque o ilustríssimo ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estava com Harari. Isso é relevante. Temos que falar sobre isso. Temos que falar sobre o Harari, que inclusive já fizemos um dossiê sobre ele no passado. E nesse tema também eu quero falar um pouco sobre questões que envolvem o mundo e Brasil, antissistema, o momento que, sei lá, né, as direitas enfrentam aí os embates atuais. Mas vamos começar nosso vídeo falando sobre a mega operação no Rio. Não comentei sobre isso ontem, ficou umas coisinhas em aberto. Também tivemos novidades, algumas postagens ao longo do dia de ontem que acho que são relevantes para a gente ver com números, né, o que o povo pensa, o que o Lula está fazendo ou deixando de fazer, como pensam os aliados do Lula de esquerda, as vítimas da sociedade, o chororô de alguns jornalistas. Na segunda parte, vamos falar sobre a direita brasileira, que adora se envolver em tretas, e as tretas não param. E a treta que surgiu recentemente começa a ganhar novos contornos, e nas últimas horas algumas coisas que chamaram muito a minha atenção aconteceram. Inclusive um personagem que, de forma meio paralela, esteve na treta recente aí. É um personagem paralelo, ele não é personagem central de uma treta aí, que inclusive o Paulo Figueiredo estava nela. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nessa parte. Alguns relembrar e viver para mostrar como algumas pessoas deram um cavalo de pau em suas próprias opiniões. Enfim, vamos, que tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje. E vejam só, o segundo instituto mais petista deste Brasil, a Atlas Intel, só perde para a Quest do Filipinho, fez um levantamento para saber o que as pessoas pensam. E adivinha, gente, o óbvio aconteceu, que é o quê? As pessoas aprovam a ação da polícia. As pessoas não defendem o bandido. É uma parcela mínima, que se confunde até com petismo. Ali, né? Mega operação no Rio. Apoio à operação. Quando você pega o país como um todo, Brasil, 55% apoia. Que eu acho até pouco, viu? Esperava muito mais. Mas quando você pega Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, quem mora no Rio de Janeiro, que vive essa realidade muito mais de perto, aí você passa para 62% da população. Contra 34% só que desaprova. Quando você sai para uma bolha ainda menor, que talvez seja a bolha que mais vive essa realidade, que são os moradores de favela, 80,9% aprovam. Será que a esquerda vai falar que os moradores de favela são fascistas? Deve ser, né? Bom mesmo é burguesia. E se você pega os moradores de favela no Rio de Janeiro, 87,6% apoiam. A cada 10, 9 apoiam. É basicamente isso. Esse aqui é o dono da Atlas Intel, André Roman. Moradores, a aprovação da mega operação é consideravelmente maior que a média nacional. Acho que isso diz muito, né? O pobre tá cansado do crime. Mas tenta explicar isso pros petistas, né? Se os números da Atlas Intel não servem, o instituto, que também gosta de um petista, a Datafolha, diz que 76% dos moradores do Rio querem que o Exército participe da segurança pública. 66% defendem mudança em lei para mais responsabilidade do governo federal no tema. Para 72%, Forças Armadas deveriam ter participado da contenção, né? A ação policial mais letal do país. Mais números também. Castro tem a maior aprovação após mega operação nos complexos da Penha e Alemão. O que é que as pessoas esperavam? Gente, assim, são as coisas que são tão óbvias, mas a gente tem que botar aqui notícia, né? Porque não adianta só ser a nossa percepção, né? Só porque a gente acredita no óbvio, tá tudo bem. Não, tem que mostrar, temos que mostrar. Coisas que me surpreenderam.
Não, talvez não, né? Assim, esse aqui até me surpreendeu mais, porque o secretário de Segurança Pública, querendo ou não, é um cargo de indicação política, né? Então, é um cara com o pé mais na política, e às vezes você meio que evita, né, algumas brigas e alguns embates. Mas eu acho importante esse tipo de posicionamento. Ainda mais se esse tipo de postura aqui ganhasse a reverberação e apoio de diversos setores diferentes, ou talvez, né, o mesmo setor, a Secretaria de Segurança Pública, só que não só do Rio de Janeiro, mas ao redor de todo o Brasil. Os outros estados, os outros secretários de Segurança Pública saíssem em apoio. Porque ele está falando o seguinte: a ADPF atraiu criminosos para o Rio. Ele está falando que a ADPF lá das favelas, a do Supremo, acabou dando errado. E que é uma das grandes causadoras do que está acontecendo, porque você proibir a polícia de fazer operações em favela. Cara, isso não dá certo. Meio que devia ser meio óbvio isso, né? Essa opinião aqui, pra mim, já é, sabe, mais óbvia, porque é o chefe da PM. É que tá lá, realmente. Não, meio que acaba sendo também um cargo de indicação, mas é um cargo muito mais próximo da força policial do que, sei lá, da política. E tá ali, ó. Comando Vermelho expandiu após o Supremo limitar operações, diz o chefe da PM. Botou o dedo na ferida. O Comando Vermelho conseguiu expandir novas células pelo Brasil após decisões do Supremo no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas. A afirmação do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo Menezes, aspas, a partir da ADPF 635, a gente observa uma transformação na forma de agir dos criminosos no Rio de Janeiro, que vem reverberando por todo o país. Basta dizer que o Comando Vermelho, hoje, está presente em 25 estados da federação. Isso mostra que precisamos buscar uma adequação das nossas ações para fazer frente a essas práticas criminosas, disse Menezes em entrevista ao Metrópolis. De acordo com o comandante da PM do Rio de Janeiro, as medidas estabelecidas pelo Supremo, voltadas a combater a letalidade das operações policiais, contribuíram para a expansão das atividades do Comando Vermelho. Durante o Fique em Casa, a corte chegou a proibir a realização de incursões em favelas, salvo em casos excepcionais. Aspas. Não são critérios meus, são constatações, são dados. A gente pode perceber que houve um aumento da sanha expansionista, um crescimento nos registros de extorsões praticadas por esses criminosos, principalmente nas atividades econômicas desenvolvidas dentro dessas comunidades. Isso proporciona a esses criminosos o aumento da musculatura financeira. Isso gera mais acesso à cooptação de mais pessoas para essa empreitada. Isso abriu um precedente mais pernicioso no Rio. A gente precisa de uma política pública integrada em que outros atores trabalhem nessa questão de forma incisiva, concluiu o coronel. Esse é o posicionamento da PM, do secretário de Segurança Pública, né? Ambos críticos da DPF. A maior parte da população apoia, o favelado apoia, mas o Haddad tem uma opinião talvez um pouco diferente. A cabeça do crime organizado está na praia de Miami, não na Penha, diz o Haddad. Segundo o titular da Fazenda, a operação da Receita prendeu mais de 1.000 fuzis sem dar um tiro. O ministro propõe colaboração e afirma ainda que Cláudio Castro está mal informado. Bom, agora que colaboração, porque a colaboração foi solicitada, não foi lá atrás? E o André acabou até falando demais e o Lewandowski teve que tentar consertar no meio a confusão. Aí o Fonseca fala assim, ó, esse cara é um bocó, deveria perder o visto por falar uma groselha dessas. Não vou dar play nesse vídeo, porque tem outro que fala algo mais ou menos na mesma linha, mas a CNN destaca, né, governo enfrenta descrédito na segurança pública. Falando obviedade, né? E assim, tratar isso como se fosse uma análise até me incomoda, né? Porque todo mundo, assim, aqui tá falando, é um descrédito, as pessoas não acreditam, não estão botando fé no governo, não, o governo precisa reagir. Como se o governo fosse reagir. Como se fosse algo que realmente faz sentido para a esquerda. Todo mundo vê que quem tá defendendo bandido são os esquerdeiros. Todo mundo tá vendo. Todo mundo viu aí o que ao longo das últimas décadas a esquerda defendeu. Mas não, mas veja só o governo. Não é descrédito, cara. Ninguém liga desse governo. Você corta lá pra Rádio Bandeirantes. Aqui o pessoal foi mais direto ao ponto. Falou, cara, o governo não liga pra essa porcaria, não. Não liga. Não liga. Mas não liga em nada. Dá play aqui pra vocês ouvirem.
Então, eu queria inclusive chamar atenção para isso, né, para esse faz de conta, porque a situação toda chega à situação limite que a gente viu no Rio de Janeiro esses dias, né, e assiste no tempo todo, porque os governantes, de uma maneira geral, eles apenas fingem, né, fingem que estão preocupados, fingem que estão agindo. A gente viu o ministro da Justiça ser pego na mentira, desmentido pelo próprio diretor da Polícia Federal. Uma coisa constrangedora. Cláudio, né? Foi tão constrangedor porque ele deu um chega pra lá no diretor da Polícia Federal, né? Foi. O diretor estava falando, dizendo, olha, de fato, a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi procurada, mas veja bem, aí o ministro, mas com corpo mesmo, né? Ele é grandão, deu um chega pra lá e falou, não, deixa eu falar sobre isso. E aí desmentiu. Exatamente. E foi muito, muito triste, né? A criação desse escritório de emergencial no Rio de Janeiro, uma piada, minha gente, né? Mas é o velho truque da esquerda. É só você ver o número de ministros que os governos de esquerda têm no Brasil, né? O Lula tem 40 ministros, né? Por quê? Porque eles acham que, assim, criando o Ministério da Mulher, por exemplo, então isso já livra o presidente de qualquer tipo de iniciativas concretas, né, em defesa da mulher. Por quê? Porque o Ministério mostra que ele é uma bandeira que ele impunha, mas não dá dinheiro, não tem protagonismo político, ninguém nem sabe quem é a ministra, enfim, ou ministro, é ministra, né, certamente, mas enfim, ninguém sabe quem é. E é assim, na tragédia do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Está lá o Lula criando um ministério extraordinário de não sei o que do Rio Grande do Sul. Não deu em nada, foi um fracasso, foi outro constrangimento. Até hoje é um ministério que não produziu efeitos. Dinheiro até hoje suficiente, medidas adequadas, até hoje não chegaram ao Rio Grande do Sul, né? Você vê que é um jornalismo que realmente dá opinião, né? Assim, ó, deu ruim. Não fica naquela de torcedor, torcendo pro governo Lula dar certo. O cara só descreve o que realmente tá acontecendo. Fiquei positivamente surpreso com esse comentário. Mas vamos lá. Aqui só para comentar com vocês de forma bem rápida, só para vocês ficarem ainda mais revoltados com o poder judiciário brasileiro. Esse daqui é o orçamento do Rio de Janeiro. O Ricardo Berezin coloca, ó, comparação entre o orçamento do Estado do Rio de Janeiro de 2025 e 2026. Quando nos referimos a um orçamento público capturado, é disso que estamos falando. Veja quanto dinheiro o Estado do Rio de Janeiro vai gastar agora em 2025 com segurança pública. 19 bilhões 447 milhões. Ano que vem, 19 bilhões 149 milhões. Ou seja, vai ter uma redução de 1,3%. Para o ano que vem terão, basicamente, 300 bilhões a menos. Menos dinheiro para a segurança pública no Rio de Janeiro. E enquanto o gasto com segurança pública e também com educação são reduzidos, os gastos com judiciário e, essencial, a justiça estão aumentando. Com o judiciário, um aumento de 1 bilhão e 40 milhões. Eu não preciso aqui convencer vocês que o judiciário é um problema, mas tá aí, né? É demais, viu, velho? É absurdo. Aí você tem aqui a deputada do PSOL. Desculpa, deputada não. Vereadora. Karen Santos. Só vou dar play. Escutem o que a vereadora do PSOL tem a falar sobre as vítimas da sociedade. Talvez eles não sejam bandidos. Drogas é uma mercadoria, como qualquer outra. Assim como a gente tem o álcool que é legalizado, assim como a gente tem o cigarro que é legalizado, assim como a gente tem o açúcar, o café e dentre outros medicamentos, tarja preta. Quer acabar com as drogas? Regulamenta. Porque é muito interessante para o capitalismo super explorar essa cadeia produtiva das pessoas que plantam, das pessoas que embalam, das pessoas que fazem o translado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira. São trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto. E é esse dinheiro.
É isso, gente. É só uma mercadoria só. É só regulamentar, né? Fazer a lei de regulamentação do pó. É isso que o pessoal acha que quer fazer, né? Vamos regulamentar o pozinho. Rapaz, é loucura, velho. Essa turma que vai resolver a segurança pública no Brasil, a criminalidade. Faz o L, faz o L, faz o L. Isso aqui também é maravilhoso. A turminha que chora por conta do direito dos manos. Esse aqui é um vídeo que tem dois momentos. Primeiro, o Peninha falando sobre as vítimas da sociedade e depois ele falando do Charlie Kirk. Veja a tristeza dele falando de bandido. Depois você vai ver a alegria dele falando do Charlie Kirk. Você está apavorado, indignado, mortificado, quase paralisado nessa tragédia que ocorreu no Rio de Janeiro. Pois eu também. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Esse é o pessoal do diálogo. Esse é o pessoal que defende a vida, que defende os excessos. Eu queria muito, pô, sabe? Esse tipo de vídeo aqui é bom que ele é chocante. É chocante. Eu queria muito, sabe? Ver o Cláudio Castro ser o brabo. Brabo. Amanhã lá na reunião com o Moraes. Acho que é amanhã, né? Acho que dia 3. Não, amanhã não. Amanhã ainda é dia 2. Não. Ixi, peraí. Amanhã. É amanhã mesmo, amanhã, que segunda-feira. Acho que é amanhã que ele vai lá. Ou se não for amanhã, é terça-feira. Mas chegar lá, velho, na reunião, puxa o celular assim, bota na tela, fala: ministro, veja o que tá acontecendo, ministro. O senhor está sendo enganado pela turma da esquerda. Mete lá, né, a Atlas Intel, a aprovação dos favelados. Assim, é isso que você tem que entender, ministro. O senhor está sendo enganado pela turma da esquerda. E bota esse vídeo pro Brasil inteiro ver. Você tá vendo aqui, ministro, como é a turma da esquerda quando um pai de família falece? Você tá vendo a diferença no tratamento? Isso é maravilhoso. Pra minha surpresa, a Globo vem dando umas bolas dentro sobre esse tema. E aí, deu voz pra uma história bem triste mesmo, que é de um pai que fala: ó, eu sou feirante, era o que eu podia dar, mas ele não quis. Desabafa o pai ao reconhecer o corpo do filho. O Kim Drácula comenta: isso aqui me cortou o coração. Nessas pessoas, a esquerda não pensa quando corre para defender o traficante, vagabundo, né, que glorifica viver do crime. Ninguém pensa no pai e na mãe, que trabalham honestamente e perderam os filhos para essa narcocultura maldita. Ninguém pensa nisso, né? Não, é o direito dos usuários. Aí, olha que coisa. Lista de algumas pessoas que tiveram CPF cancelado. PP, que é chefe do tráfico no Pará. Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Gringo, chefe do tráfico em Manaus também. Mazola, chefe do tráfico Feira de Santana. Minha cidade, rapaz. Brinco com Feira de Santana. Feira é bravo, viu? Feira de Santana sempre na vanguarda. DG, chefe do tráfico da Bahia. FB lá na Bahia também. Fernando Henrique dos Santos. Não é Cardoso não, viu? Chefe do tráfico Goiás. Rodinha, chefe do tráfico Goiânia. Russo, chefe do tráfico Vitória. Aí o Samuel Pancha coloca ali: o listo de CPFs cancelados na operação policial contra o Comando Vermelho inclui chefes de várias localidades do Brasil. E aí tem na lista várias pessoas. Várias pessoas. Aí vem o Thiago Amparo. Jurista, viu? Jurista. Aquele jurista que adora defender o Estado Democrático de Direito, expor como o bolsonarismo é o grande problema no Brasil. O Thiago Amparo é colunista semanal na Folha de São Paulo. E aí o Thiaguinho escreve: é um atestado da falência da nossa democracia a imprensa divulgar quantos dos mortos tinham antecedentes, como se isso significasse que pudessem ser mortos. Não importa
Se for suspeito, tem que ser investigado, condenado e preso. É só não reagir, Tiaguinho. É só não reagir, tio. Oh, meu Deus. Não pode falar, gente. Não pode contar que quem teve o CPF cancelado é bandido. Tem que fingir que a polícia tá acabando com vítima da sociedade. Até agora não apareceu um inocente. Até agora não apareceu um inocente, rapaz. Um inocente não apareceu. E a esquerda tá doida, né? A esquerda tá doida pra aparecer um inocente pra falar, tá vendo aí? Tá vendo aí? Vocês tiraram a vida do inocente. Mas até agora nada. Tá difícil. Eles estão torcendo pra aparecer um inocente. E só pra falar de narcocultura, né? Oruan critica a chacina, mas exalta poderio bélico de traficantes. Então, pra tirar a vida da polícia pode, né? Agora, quem comete crime não pode. Esse é o Brasil da esquerda. Isso daqui é um exemplo de colunista da Folha de São Paulo. Depois não entendem por que o país não anda. E depois querem culpar o bolsonarismo, né? Enfim. Avançando aqui e mudando completamente de tema. Ontem eu abri o vídeo comentando, e basicamente sim, não dei nem muita opinião sobre isso no frigir dos ovos, sobre a questão de Santa Catarina, onde uma deputada estadual, que nem está envolvida na questão do Senado, resolveu meter o dedo e comprar uma briga aberta, né, com Carlos Bolsonaro e tudo mais. E para a minha surpresa, o perfil Alan dos Panos, que é um perfil, se eu não me engano, o dono do perfil é um cara chamado Mário. Ele se esconde através do perfil. Ele era muito amigo do Nando Moura, não sei se continua amigo do Nando Moura, mas ele segue muito próximo do MBL. E colocou lá, né? Atenção, patriotas, agora é oficial. Na campanha ele já é comunista na Austrália. O Trombadinha, porta-voz da família Santa, bateu o martelo e aproveitou para atacar o grande Spaces Intergaláctico e tudo mais, toda aquela turma. Aí, quem também compartilha, né? Quem compartilhou o Alan dos Panos que eu vi foi o ilustríssimo Danilo Gentili, uma das cadelinhas do Luciano Ayan. Falar que Luciano Ayan era o guru dele. Espero que Santa Catarina ponha o vagabundo do Carlos pra correr. Ele quer ser igual o vagabundo do Eduardo, que quis ser deputado por São Paulo e nunca fez nada pelo estado que elegeu. Antes de continuar aqui, gente, pensa o seguinte. Você acha possível? Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele já deve ter, sei lá, mais de 8 anos na vida pública servindo o Estado. Vamos ver se é isso. Vamos botar a pena de 2018 a 2022. Vamos botar só esses 4 anos. Desculpa, 2019 a 2022. Você realmente acha que qualquer ser humano que ocupe um cargo de deputado federal nunca fez nada pelo Estado que ele exerce seu mandato? Assim, isso é totalmente lógico, porque até o petista faz. Porque ele tem que fazer para, no mínimo, garantir algum voto, sabe? Para ter alguma coisa para poder falar. Tu consegue compreender isso? Nós estávamos comentando aqui no vídeo de anteontem, eu abri uma matéria da revista Piauí para mostrar, por exemplo, as emendas da família Bolsonaro, ou seja, tanto do Eduardo quanto do Flávio, para a segurança pública. Então você vê assim, são coisas que não fazem o menor sentido. Você vê que não é mais uma crítica razoável, é um puro ataque de pelanca. Porque não faz sentido. Cara, você fala assim, se ele fala assim, pouco faz por São Paulo, ok, pouco faz. Fez muito pouco, a gente entende? Mas não faz nada. Nunca, assim, nunca e nada. Sabe? Ele eleva pro absoluto negativo 2 vezes seguida. É surreal. E depois termina falando, ó, essa família só tem gente que nunca trabalhou querendo mamar dinheiro do Estado. Nunca trabalhou. Não é trabalho. Não é trabalho. Trabalho é Amanda Vettorazzo, do MBL, que foi eleita até com o voto dos bolsonaristas, né? Os trouxas que votaram porque ela não estava criticando o Bolsonaro, mesmo depois de tudo que ela já tinha aprontado antes e segue aprontando agora. É ela que trabalha, o Kataguiri que trabalha, né? Mas ninguém trabalha, né? Político, se for da família Bolsonaro, é tudo vagabundo, é tudo pilantra. São aqueles absurdos. Esse é o Danilo Gentili. E não é de agora, né? O Gentili tem um papel crucial na perseguição da direita.
É muito importante compreender o papel do Gentili nas manifestações do 26 de maio de 2019. Denunciar sobre isso é realmente algo verdadeiramente importante, até para você entender a relação dele com o Luciano Ayan. Mas enfim, essa situação aí seguiu crescendo ao longo do dia de ontem com algumas coisas que chamaram minha atenção. Até para rebater o Danilo Gentili, a Vanessa Camargo colocou aqui uma matéria que é do Metrópolis, e eu sei que é do Metrópolis, porque o Metrópolis gosta de destacar trechos colocando palavras grifadas em vermelho, como aqui é o Carlos Bolsonaro. E aqui está uma fala do Jair, de Bolsonaro. Bolsonaro fala assim, ó, cara, falei ao Jorginho que serão 2 vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com o Carlos, a dele com Carol de Tone. Se não fosse esse garoto, que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que conquistei nas redes sociais, disse Bolsonaro à coluna. E, enfim, grande parte das pessoas também não querem compreender sobre isso, né? É melhor só jogar pedras. Aí a Vanessa Navarro fala assim, ó, até Bolsonaro consegue ser leal e grato ao filho, enquanto alguns esquecem que o elegeu. E as pessoas também não entendem que esse negócio que se retroalimenta. Se o Carlos é importante para crescer com a visibilidade do Jair, uma vez que o Jair cresce, o Jair partilhou essa visibilidade com diversas pessoas. É por isso que nós elegemos, né, muitos parlamentares e tivemos assim um norte para canalizar, né, toda essa energia e eleger pessoas. Porque se você analisar de quando começa essa revolta em estudo lá, 2013, 2014, teve a eleição e tudo mais, a direita não elegeu bancada de nada, ainda tinha muita gente dormindo, não acompanhando política. Você chega em 2016, ainda tinha muita gente dormindo, e eu acho que vários de vocês que me assistem, em algum momento, sei lá, meio que vocês acordaram para a política, ou vão conhecer alguém que acordou para a política por conta de Bolsonaro, como uma coisa que, sei lá, velho, estimulava a acompanhar ele, o que acontecia no Brasil, e você vê que, esse cara aí faz meio sentido acompanhar ele, depois ele foi a porta de entrada para você conhecer muito mais gente. Eu sei que o Carlos responde a Vanessa dizendo assim, ó, sempre deixamos muito claro, desde sempre, que foi acordado que as pré-candidaturas ao Senado, no estado que ama e tem história, seriam Carol e Carlos. O resto é só oportunismo barato, mentiras e cálculo político de interessados. Quando Eduardo Bolsonaro falar mais verdades e fatos aparecerão, assim como outras informações que tenham comigo, eles sabem que Bolsonaro está censurado e estão utilizando disso diariamente, mas ciente de todo o movimento. Cada coisa no seu tempo. Estou sendo respeitoso. Só peço que sejamos honestos, pelo bem de todos. O povo é quem escolhe e sabe da verdade. Bom, vamos continuar. Vocês lembram que na semana passada a Revista Oeste publicou uma matéria falando que o futuro político de Eduardo Bolsonaro meio que dependia de Tarcísio, e o próprio Eduardo Bolsonaro rebateu, falou, cara, eu venho falando há meses que eu serei candidato, não importa o que o Tarcísio fará ou não, eu serei candidato. E o Paulo Figueiredo também rebateu isso. Curiosamente, quem publicou essa matéria, bem de torcida, foi o Edilson Salgueiro, que voltou para publicar essa matéria ontem. E essa matéria chamou a minha atenção, e eu vou explicar para vocês por que essa matéria chamou a minha atenção. Da mesma forma que o Edilson lá atrás não foi atrás, né, de Eduardo Bolsonaro e postar o que Eduardo Bolsonaro vem repetindo há meses, o Edilson Salgueiro, mais uma vez, parece que esqueceu de olhar o que Carlos Bolsonaro andou comentando e só deu voz para um lado, que é o lado contra os Bolsonaro. Quando é a primeira vez, é um deslize. A segunda vez, já começa a ficar muito estranho, né? Ainda mais quando é pelas mãos do mesmo jornalista. Mas ele coloca, né? Carol de Tone mantém pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina e espera a decisão do PL. A deputada federal, Carol de Tone, está certa que concorrerá ao Senado em 2026, mesmo diante da incerteza sobre o apoio do governo de Santa Catarina, Jorginho Melo. A parlamentar aguarda um contato com líderes do partido para definir a candidatura à Casa Alta. Detone prefere viabilizar o projeto pelo PL, contudo, outros 5 partidos já lhe fizeram um convite para as próximas eleições. Aí ele continua. O acordo inicial com o PL prevê que Detone disputaria o Senado com apoio de Jorginho Melo, por meio da Federação União PP. Já o PP, por meio da federação, se manteria na base do governo estadual em troca da indicação de um candidato ao Senado, né? E a mim seria o nome consensual. Bom,
Eu acho meio complicado quando você escreve a matéria e bota assim, o acordo inicial previa. Será mesmo que previa? Porque eu acho que pode existir algumas divergências. Que acordo? Porque, pelo que Bolsonaro falou há muito tempo, não era por essa linha. Em nenhum momento Bolsonaro falou sobre um acordo com a federação, PP e tudo mais para fazer isso. Inclusive saíram matérias. Eu até mostro aqui, ó, já na sequência. Deixa eu terminar aqui, ó. O objetivo dessa articulação era preservar a unidade da direita em torno de um mesmo projeto ao governo catarinense. A ideia inicial mudou quando Bolsonaro sinalizou que pretendia lançar um dos filhos. A primeira matéria que mostra a Carol de Tone interessada em disputar o Senado, que eu achei no Pleno News, foi de novembro de 2024. É Dilson Salgueiro. Eu achei essa matéria em novembro de 2024. Já Bolsonaro pensar em lançar seu filho em Santa Catarina, eu encontrei um registro de julho de 2024, ou seja, 4 meses antes. Matéria da Mônica Bergamo, tá ali, ó. Bolsonaro e Pérez vão lançar Michele Flávio Eduardo ao Senado. Carlos é cotado para concorrer por Santa Catarina ou Mato Grosso. Assim, não sei, cara, se realmente o plano inicial é esse plano que você tá falando, Edilson Salgueiro. Eu não sei se a ideia mudou. Eu não sei, Edilson. Talvez a ideia siga sendo a mesma. Talvez aí, não sei, existe algum tipo de divergência. Aí coloca, né, Carlos, nome certo, né? Jorginho até falou com a Oeste. Jorginho sabe que se romper o acordo com o PP e apoiar exclusivamente Carol, poderia isolar o governo estadual. Ele não teria base, tempo de TV. Agora, olha que curioso, né? Edilson Salgueiro, da Revista Oeste. 5 de março de 2025. Governador do PL contraria Bolsonaro sobre disputa ao Senado em 26. Então, assim, se você contraria, é porque, sei lá, Bolsonaro talvez tenha colocado um plano na mesa, e aí o plano inicial de Bolsonaro foi contrariado. Então, talvez o plano inicial não seja esse plano que você está vendendo para as pessoas. É uma opinião minha. Talvez eu possa estar errado também. Só achei estranho a forma como você escreve essa nota. Mais uma, a grande Revista Oeste. E se você pega a matéria de baixo, quando fala, não, porque precisa da federação, tempo de TV e tudo mais. Olha essa matéria. Disputa pelo Senado de Santa Catarina faz deputada bolsonarista criticar Jorginho Melo. Quem? Júlia Zanata. Ela criticou o governador por sugerir compor com outros partidos. E ela alega que decisões serão tomadas por Bolsonaro. E sabe o que a Júlia Zanata falou na época? Que era, o pessoal chegou a fazer brincadeira, que era assim, sozinho Melo durante a campanha. Porque durante a campanha, o Jorginho, ele não teve apoio de ninguém. Todos esses outros partidos estavam do outro lado. Não estavam apoiando ele, né, em 2022. Então, sei lá, fica meio nessa, né? Fica assim, pô, será mesmo que precisa? O Jorginho tem a máquina na mão. Será mesmo que precisa de toda essa federação junta? Mas vamos voltar. Aí você volta para a matéria. Depois a turma da Revista Oeste coloca assim, ó, nas redes sociais, a deputada estadual e articuladora da direita de Santa Catarina. Pô, eu não sabia, né, que, assim, você vê que dá uma levada na bola da Caroline Campaiolo, né, pô, baita articuladora, ela que manda, ela que é articuladora, mas tudo bem. Ela confirmou que o acordo inicial era lançar de Tone. Ela confirmou. É ela que está fazendo as negociações em Santa Catarina, porque a Júlia Zanata falou que era o Bolsonaro. Né? Falou que era o Bolsonaro. Essa matéria que também deu. O governador contraria o Bolsonaro. Aí é a Campos agora que decide? Ela confirma? Sei lá, estou perguntando. Se é que é possível perguntar, né? Porque depois eu vou estar dividindo a direita como sempre. Aí depois colocava, né? Outra publicação, o Campos disse que a candidatura de Carlos é bem-vinda, contudo, salientou a importância da chegada do filho de Bolsonaro não ser motivo de desunião entre os filiados ao PL. A culpa é dele mesmo. Na semana passada, Carlos usou as redes sociais para desmentir eventuais disputas internas pelo Senado de Santa Catarina. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só abrir aqui, dar pausa aqui para abrir logo a matéria. Pronto. Vou mostrar uma coisa para vocês. Sabe o que eu achei estranho nessa matéria? Quando você pega ela para você dar uma lida, como vocês podem ver, né, tem imagem, por exemplo, vai ter o post de Instagram da Campaiolo, vai ter histories da Campaiolo, mas só tem essa postagem aqui do Carlos. Então, tipo assim, todas as falas da Campaiolo contra o Carlos, a Revista Oeste deu destaque.
Mas as postagens do Carlos das últimas 48 horas sobre o assunto não mereciam estar aqui na matéria? Porque, assim, cara, a Caroline Campolho confirmou. Poxa, mas o Carlos falou que é mentira. Será que ela é dona 100% da verdade? Eu acho que, no mínimo, o jornalismo deveria falar o seguinte, ó. Campagnolo fala isso, porém, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, diz o contrário. E aí você deixa o leitor formar a sua opinião. É curioso, eu acho assim uma matéria muito tendenciosa, sabe? Muito. Você bonzinho, eu só vou chamar de tendenciosa. Mais uma vez o Edilson Salgueiro, viu? O amigo aí do Paulo Figueiredo. Por exemplo, ele teve de pegar o history da Campagnolo. Cara, o Carlos também colocou no history dele, pô. É tão difícil assim, gente, hoje em dia fazer jornalismo. É a segunda contra a família Bolsonaro em menos de uma semana. Sei lá, velho. Me parece uma má vontade assim, sem igual, bicho. Sem igual. Aí, você vê como são as coisas. A menina postou, se você for até olhar, ela postou, sei lá, uns 4 stories de frente. Postou 4. Na verdade, assim, ó, ela primeiro dá entrevista, depois da entrevista, a entrevista repercutir, ela responde a várias pessoas, ou seja, ela ainda aumenta o assunto. Aí o Carlos faz um comentário, que a gente viu no vídeo de ontem, que ele fala, pô, isso aqui é mentira. Um comentário de 3 linhas, rebatendo o Space Liberdade, o Space Intergaláctico. E depois do Carlos rebater, ela vem. Estimado, fico triste com sua acusação tão injusta em público. Eu vou abrir aqui de novo, porque é o que eu mostrei ontem, só pra vocês verem com essa acusação injusta que o Carlos fez. Ó, vamos ver a tal acusação injusta. Vamos ver, né? Vamos ver se o Carlos realmente é um safadão. Carlos Safadão. Cadê? Aqui, ó. Ó a acusação injusta do Carlos. Ó, olha a acusação injusta do Carlos. Me diz, velho. Isso aqui é justo, gente? Não sejam mentirosos. Absolutamente nada que essa menina tá falando não é verdade. Quanta baixaria. Lamentável. Ele só falou isso. Ele só falou isso. Ela escreveu o textão da entrevista acusando o maluco de mil uma coisa, de dividir a direita, fazer papapá, pipipi. O cara só falou isso. Aí, diversas pessoas na rede social, acho que conseguem raciocinar por si mesmas, fala o seguinte, né? Quem fez algo injusto em público foi a própria Ana Campagnolo, não foi o Carlos. Sempre foi leal ao pai. Tão leal que não respeita indicação pessoal de Bolsonaro. Tão leal que neste ano todo não saiu em defesa de Bolsonaro em porcaria nenhuma, né? Só usa nas eleições. Essa mesma percepção é comparada pela Rose, que fala assim, ó. E outra, quem começou a falar foi exatamente ela e não o Carlos. Aí recebe um comentário e já vem com mimimi. Estão me atacando. Você fala, bate. A pessoa te responde com 3 linhas. Ah, estão me atacando. Cara, que coisa é essa, né? Meio desproporcional isso, né? Meio injusta, né? Esse processo. Aí você começa a chegar aqueles padrões, né? O Jalim, amigo do Space Intergaláctico, da turma da Brado Rádio, do Nicolas. Lembra daquele Space que o Nicolas estava lá mandando um abraço pra Baianinha, que deseja absurdos contra Bolsonaro? Pois é. Tua turma aí, Nicolas. Inclusive, Nicolas lançou um livro com a Campagnolo, né? Seria muito importante, eu acho, uma opinião do Nicolas sobre esse caso. Mas vão falar que eu estou atacando o Nicolas. Eu já sei disso. Ele está cancelando o Nicolas. Eu não posso cobrar a Beyoncé de Ouro Preto. Aí o Jalim tá ali, ó. Aqui fica claríssimo como apoiar Carlos Bolsonaro é totalmente antagonista a apoiar Carol de Tone. O PL não terá 2 vagas, infelizmente estão mentindo para o povo. Aí a Natasha diz, né? União da direita? Atacam o Eduardo, atacam o Flávio, atacam o Carlos. Não seguem as diretrizes do Bolsonaro. É a turminha do Deltan. Jalim também adora Deltinha, né? Essa postagem aqui inicial, eu até discordo. Eu acho idiotice esse tipo de postagem que o cara ali fez. O lendário Coringa Opressor. Eu acho bobagem. Porque assim, até ontem tava ok. Até ontem ninguém reclamava, porque, sei lá, a mina tava ali soltando fumaça. Tá, sabe? Ela soltar fumaça ou não, pra mim tanto faz isso daí. O meu ponto é o seguinte, bicho, a gente tá aqui na política. Política é uma coisa
que é feita por grupos, né? Você tem grupos, você precisa de números para votar. Mas o pessoal acha que não. Eu sou o independentão, o individualzão, eu não preciso prestar esclarecimentos para ninguém e vida que segue. Mas enfim, independente disso, um perfil chamado Tupi viu essa mensagem, nessa imagem, e compartilha falando o seguinte, ó. A mulher não baixou a cabeça pro bolso frouxo, e a bolsolepra já começou a destruir a reputação dela. Vocês estão entendendo como é a coisa, né? São essas, assim, o que existe hoje é o seguinte. Você, bolsonarista, você tem que entregar os seus votos para toda a turma do Deltan, toda a turma do Partido Novo, toda a turma super conservadora. Você tem que entregar calado. E junto com isso, você tem que aceitar calado essas pessoas tratando o Bolsonaro como o bolsofrouxo, o leproso, o vagabundo, o safado e tudo mais. Inclusive você é bolsolepra. Você tem que aceitar isso calado. Você não pode rebater. Sabe? Você não pode rebater, porque você precisa dessas pessoas para vencer as eleições. Você tem que tratar bem essas pessoas. Por mais que elas lhe odeiem, por mais que elas querem excluir vocês do debate público, mas que elas celebrem todo tipo de absurdo, perseguição que acontece contra vocês. Mas vocês precisam dessas pessoas. E errado é quem fala o contrário. Aí depois, essa pessoa ganha RT. Carla Pola. Pois eu já estou achando que o covarde Chorão, ela está se referindo a Bolsonaro, o covarde Chorão, mandou o filho parasita do Carlos para Santa Catarina se candidatar ao Senado justamente para criar essa divisão. Os acordos cretinos que ele faz bem. Mas quem divide a direita sou eu. Campolho já é comunista na Austrália. O Danilo Gentili compartilhou o Alan dos Panos, que inclusive é amigo do Guilherme Kilter, né, Kilter? O pet número 1 do Deltan, vereador lá por Curitiba. Nessas horas ninguém aparece, né? Na hora de dar RT no Alan dos Panos, inclusive para falar de mim, você é o primeiro, né, Kilter? E agora? É incrível, cara. O que eu falo eu mostro, né? Diferente de outros aí. Aí ontem o Vilimigo fez essa postagem aqui. No bolsonarismo precisamos pensar assim agora, ou soma ou suma. Ou respeita Bolsonaro e seus filhos, ou seja claro, e busque voo solo. Na campanha, na boa, velho, cansei de falso apoiador. Eu achei que nessa postagem, na hora que eu li a primeira vez, cara, eu não vi nada demais, né? Assim, porque pra mim aliado é isso. Aliado é quem soma. Se não for pra somar, irmão, segue teu caminho. É basicamente isso. E ele falou a respeito do Bolsonaro e seus filhos, ou seja claro, e busque voo solo. Ele tá falando, tá pontuando aqui. É uma galera que tá aí desde que tudo era mato. Mas, pra muita gente, não tem nenhuma importância, né? Eu gosto de Bolsonaro, mas os filhos têm o quê, velho? É o quê? Parasita, é vagabundo, não presta pra nada. Aí, se você for para ler os comentários que o Vilimigo recebeu, os RTs com comentários, é maravilhoso. Ele colocou aqui um compilado. Desse compilado, tem um perfil aqui que eu não incluiria nesse meio, eu conheço. É um cara que normalmente ele questiona, mas é uma pessoa bem intencionada. Pelo menos eu sinto isso dele, que é o Bruno. Tanto que se você ver aqui dos comentários, é o mais de boa. Que ele fala assim, ó, cara, o problema é que para fazer Senado, Câmara, eleger governador-presidente, o voto deles também serão a parte do processo. E aí como faz? Estrategicamente não existe diálogo, e depois na eleição a direita vai reclamar dos resultados. Realmente é a melhor estratégia partir para o confronto em vez de conversar. O Bruno acha que tem pessoas que você tem que conversar. Só que aí, por exemplo, sei lá, eu não sei se o Bruno vê esse tipo de postagem, sabe? Falo, cara, você acha que essa pessoa quer conversar? A pessoa que chama Bolsonaro de covarde, chorão, filho de parasita, bolsofrouxo, que trata os apoiadores de Bolsonaro como bolsolepra, será que essas pessoas querem conversar? Aí eu realmente acho que esse é um olhar mais inocente para o todo. Só que os outros, bom, você tem o doutor Cornadas, como ele é conhecido. Se é verdade ou não, a história pegou, é o Leitadas, o cara que fez o Danilo Gentili surtar. Ele namorava a menina, todo mundo diz que ele é corno, chifrudo, e aí pegou, ele ficou surtado. Depois tomou um corno ou não, ficou surtado. O nome dele é Igor, na verdade, fisioterapeuta, deve fazer massagem de ovo. Aí tava lá. Concordo, direita não tem mais que tolerar o frouxonarismo. Deixa esses gados entrarem um dentro do fiofó dos outros, com o frouxonaro preso e refém do Supremo, o Mr. Pendrive exilado, Flávio Rachadinha e o Carlos Autista junto com a turma do Valdemar.
Tu vê a diferença do tom disso pro tom do Bruno? Por isso que eu tô falando, cara, o Bruno coloca aí diferente. Aí você pega aqui o Thiago Claro. Se continuarmos com esse tipo de pensamento, dificilmente o marginal Lula deixará de ser reeleito se agirmos de forma arcaica como a esquerda age. Eles vão se dar bem por já fazem esse tipo de conduta há um bom tempo e racionalmente é preciso mudança de pensamento. Tudo bem. Aí o Rafael diz, né? O cara diz, ó, ou soma ou suma. Exceto Kassab, Rui Costa Pimenta, Aldo Rebelo e Ciro Gomes. Pronto. Agora todos nós somos aliados. Né? Somos aliados. A chapa Bolsopimenta 2026. Né? Ruizão vai ser vice. O cara é maluco, surtado. Enfim, ainda tem outro lá. E o melhor de sempre, né? Vou chamar agora de Tobias Panqueca. O Tobias Panqueca, né? O filho bastardo de Olavo. Olavo cagou, um dia ele cagou e nasceu o Tobias Panqueca. Silvio Grimaldo. Eu também acho, já tá na hora do bolsonarismo expurgar todo mundo que não tá 100% fechado com Jair Valdemar. Quem mais critica o Valdemar, o bolsonarismo? Quem mais critica o Valdemar, o bolsonarismo? É um safado, velho. Aí, vê só. Lá vem o Tobias Panqueca. Estão tentando te convencer que o movimento que descarta Caroline de Tone persegue Campagnolo, ao mesmo tempo que elege Hugo Mota, apoia Ciro Gomes e faz acordos com Kassab à direita. Bom, quem fez acordo com Kassab é o Zema, o Partido Novo. Tobias Panqueca. Você nasceu de uma cagada do Olavo. Seja homem, velho. Ele fuma cigarro. Eu tenho certeza que ele tava fumando até ali ser demitido do MEC, aquele cigarro que causa câncer. Aí ele trocou, porque ele tava com medo. Ele falou, vou fumar, vou ficar broxa. Aí ficou assim. Volte a fumar o cigarro certo, cara. Para de fumar o cigarro que deixa broxa. Isso é ruim. Pega o outro, que mata logo. Ai, tu entende a safadeza, gente? Quantas e quantas tu tá vendo aí? Eduardo, Carlos, ó, a nossa candidata é a Carol, tu tá deixando isso claro. Não, que descarta, persegue. Tem algum tipo de perseguição, acompanhou? Tava todo mundo quieto. Quem foi que foi dar entrevista? Tu vê como esse maluco inverte a ordem? Se tu for no perfil do Tobias Panqueca, tu começar a ler, o cara só fala de Bolsonaro. O cara só fala de Bolsonaro no perfil 24/7. Aí eu fui atrás, né? Relembrar e viver. A galera que quer que o bolsonarismo baixe a cabeça e siga as ordens do Tobias Panqueca, 29 de maio de 2020, 2 dias depois da grande busca e apreensão, da primeira grande busca e apreensão, do 27 de maio de 2020. Não me pediram, mas vou dar uma dica ao Bolsovader. Aqui era Bolsonaro, aqui ele gostava de Bolsonaro na época. Presidente, faça o seguinte exercício. Lembre-se de toda vez que o senhor pretendia fazer algo, mas foi demovido da intenção por conselho de alguém e depois se arrependeu de não ter tomado o curso inicial de ação pretendido. Agora lembre-se de quantas vezes esse conselheiro impediu de agir seguindo seus próprios instintos. Agora lembre-se de quantas pessoas ao seu redor vivem de lhe dar conselhos baseados nas seguintes premissas. Bolsonaro está errado. Ah, tipo o que tu tá fazendo agora, Tobias Panqueca? Não, Bolsonaro tá errado de lançar o Carlos por Santa Catarina, Bolsonaro tá errado de fazer isso, Bolsonaro tá tudo errado. Mas tu não manda Bolsonaro seguir os instintos dele? Agora mudou? Veja, é preciso ter uma distinção clara. Não estou falando dos que o aconselham a fazer isso ou aquilo, mas os que aconselham a não fazer aquilo que a sua intuição, consciência e tino político lhe dizem ser a melhor opção. Tobias Panqueca. Cara, meu Deus! Então deixa o homem, irmão. O homem tá seguindo o conselho que você deu. Ele tá falando que ele acha que no tino político dele é o melhor. Bem intencionado que o conselheiro for, é na sua conta que os resultados das omissões são debitados. Lembre-se de tudo isso, presidente. E afaste-se de todos que não confiam na sua capacidade de tomar a decisão correta. Pronto. Então, Tobias Panqueca, não precisa nem ter perseguição, né? Então a gente realmente tem que afastar as pessoas. É o que você aconselhava. Você mudou, viu, cara? Você mudou demais. E se as coisas já estão tão confusas que não confia mais nem na sua própria intuição, confie na do Carluxo. Rezamos pelo Senhor e pelo Brasil.
Não era pra confiar no Carluxo? Ha! Seu safadinho. Top bosta. Esse é o Tobias Panqueca. Não dá, velho. Pare de fumar o cigarro que ele deixa broxa. Pare. O álcool que mata. Que é o bom. Aí a Pâmela fala assim, ó. Os caras querem chegar em 2026 usando foto e camisa de Bolsonaro, mas não querem respeitar suas escolhas e planejamento. Eu não vejo ninguém na esquerda fazendo uma pataquada dessas. Eu dou graças a Deus por ter evoluído e aprendido a pensar como um grupo. Porque sozinha, nesse país, a gente não tem força pra mudar nada. Minha avó me ensinou a respeitar os mais velhos, embora por muita petulância, eu já tenha errado e quebrado minha cara, né, na onda de gente que me colocaram contra pessoas boas. Hoje vejo que ter me afastado de pessoas que se comportam como a Ana me transformou num ser humano melhor. Estou com o Bolsonaro, que hoje completa quase 3 meses de prisão que favorece os grupos políticos, que a dona Ana pode achar que não, mas com esse comportamento pode favorecê-los. Estou com o Bolsonaro, que está sequestrado na ausência de sua voz, politiqueiros, né, querem falar e fazer por si. Estou com Carlos, estou com Flávio Eduardo, estou com o bolsonarismo. O pessoal até relembrou aqui para mim algumas fotos, né? Na hora de se eleger, velho, na hora de se eleger, o bolsonarismo é bom, viu? Na hora de se eleger, o bolsonarismo é bom demais. É Bolsonaro desde criancinha. Véio. Aí o pessoal fez um meme, né? Eleições. Bolsonaro está me apoiando, vote em mim. Aí, mete lá o pau na roda, né? Sou independente, não sou bolsonarista, temo que unha direita. Aí tá lá, ai, bolsonaristas não querem votar em mim, é um ataque de seita. Como funciona, né? O pegar o voto do Bozo sem o Bozo. Dá pra levar a sério essa gente? Dá pra levar a sério essa gente? Assim, a gente tá lidando com questões que eu acho que tem repercussão nacional. É mais um episódio, gente. Ó, bicho, se vocês pegarem os atlas de julho, agosto, setembro e outubro, que é ali o período da eleição de 2024, e ler o capítulo chamado Direita, Esquerda e Eleições, você começa a ver os prints, as acusações da época, as ações contra Bolsonaro para desmerecer Bolsonaro, atacar ele. Depois você pula para janeiro e fevereiro de 2025 agora. O que aconteceu durante a eleição da presidência da Câmara, também os ataques que foram feitos, tudo que aconteceu, você fala, bicho, não tá no gibi. Não vem me falar que isso é aleatório, é orquestrado. E são as mesmas pessoas, o tempo todo, as mesmas pessoas. E depois quer falar de unha direita, aí porque o bolsonarismo, mas porque o gado é pipipi, popopô. Eu não tenho mais paciência não, viu? Mas nenhuma com essa gente. Não faço nenhuma questão de ser amigo dessa turminha aí. Ah, porque é de direita. Aí quem é você pra falar de fulano ficando botando? Cara, eu sou ninguém. Eu. Sou filho de minha mãe, de meu pai, sabe? Me chamo Kim, George Borja Paim. Tenho orelhas grandes, um bigode ralo. E eu tô mostrando aqui, tô dando minha opinião, né? Vou baixar a cabeça pros bastiões da intelectualidade da direita? Vou não. Pode chorar mais aí. Cheguei aqui sem vocês, vou continuar sem vocês. Aí ontem, o ilustríssimo Luiz Roberto Barroso, nosso iluministro, estava com o Harari. Gente, esse cara é o braço direito do Klaus Schwab. Ele discorre sobre os maiores absurdos que existe contra a humanidade. Se você quiser ver isso em formato de vídeo, tem um dossiê, acabou até sendo um dossiê histórico, 1819, dossiê Harari. Klaus tem um plano e Haddad também. Eu mostrava como essa turma aí compartilhava algumas coisas, só para mostrar a tese central e de onde saiu esse dossiê, como tudo é transcrito, né, em vídeo. Ó, tá aqui, né? Você volta pro Atlas de outubro de 2024, que foi o mês. Você vai descendo lá. Aí tem lá, ó, dossiês históricos. Esse mês teve 2. O Kuznets e o Harari. Aí você já no Harari. Eu tinha visto um texto dele, foi publicado na Folha de São Paulo. Paradoxo da humanidade é ter que desacelerar mais rápido. E ele colocava toda a tese aí do limite do crescimento, sabe? Da desaceleração econômica. Tem um termo para isso, sabe? E, enfim, outras coisas. Eu vou até ler o que está aqui no Atlas, né? Tudo se inicia aqui, é um texto que certamente chamará a atenção dos leitores mais assíduos do Atlas.
Aqueles que já estão familiarizados com histórias relatadas em nossos dossiês históricos, em especial, resgataremos temas previamente explorados sobre o Clube de Roma. O braço direito de Klaus Schwab deu um destaque na Folha, aspas, Harari dividia o palco com o filósofo japonês Kohei Saito, que prega a desaceleração com base numa visão sistêmica do marxismo. Sua obra publicada no Brasil pela Boitempo, que lança em novembro seu O Capital no Antropoceno, tornado best-seller no Japão, ainda que os dois intelectuais tenham visões contrastantes, porque Harari ele se alinha mais ao pensamento liberal. Ambos se unem no alerta contra uma era do crescimento incessante que não enxerga os recursos do planeta como exauríveis. Aposta em algoritmos desumanos para aumentar a produtividade e é decrescente em soluções políticas que aumentem o bem-estar de forma sustentável. A conversa que se viu no palco de Frankfurt simbolizou um apelo em comum para que todo mundo diminua um pouco o ritmo, que são os limites do crescimento. Os limites do crescimento. Ele falava várias coisas. E aí, na época, eu mostrava de onde essa tese surgiu. E o Harari é braço direito do Klaus Schwab. Não é piada. É braço direito mesmo. A imprensa o relata dessa forma. Aí, o que eu fazia na época, basicamente? Eu mostrava de onde saiu a tese do limite do crescimento, na verdade, como eu cheguei nela. Aí tem explicação de por que essa matéria está aqui, por que essa matéria chamou a minha atenção. Foi publicada no Brasil, matéria especial, página inteira, de um cara vinculado ao Clube de Roma. Depois eu começava a falar o que aconteceu na época, como o Itamaraty, a delegação brasileira na época lidou com a Estocolmo 72. Depois eu comento que o livro, que cria essa tese, a primeira reunião da ONU sobre o meio ambiente é a Estocolmo 72. A ONU nunca conversou sobre isso antes de 1972. E essa reunião foi para discutir isso daí, o relatório, os limites do crescimento. E aí eu mostrava que um dos escritores, que é o Meadows, o Dennis Meadows, ele está vivo ainda, tá ali, contribuidor da agenda do Fórum Econômico Mundial, o Meadows diz que precisamos reduzir a população global, dura global, mas reclamar um monte de gente, Falava de redução populacional. Até o Sérgio Tavares, que lançou ontem, o documentário Fake Judge, compartilhou isso daqui em 2023. E ele não sabe quem é esse cara. Esse cara, ele só tá mostrando que a denúncia. Ele só tá mostrando alguém ligado ao Fórum Econômico Mundial falando isso. Só que é muito pior. Aqui era o site oficial do Fórum Econômico Mundial, mostrando as ligações com o Clube de Roma. E quando você vai no site oficial do Fórum Econômico Mundial, que tem lá os anuários, o que aconteceu em cada ano, no Fórum Econômico Mundial de 73, ou seja, logo após a Estocolmo 72, eles levaram tanto Alberto Pesce quanto Alexander King, que são fundadores do Clube de Roma. Inclusive, aqui, Alexander King, deixa eu ver se tem aqui a data. Pronto. Antes mesmo do relatório o relatório de 68. Então, o Clube de Roma já existia. Mas aqui é a primeira matéria que eu encontrei na Biblioteca Nacional sobre o Fórum Econômico Mundial, que na época não se chamava Fórum Econômico Mundial, e sim Simpósio Internacional de Administração. Aqui falava da segunda edição, que iria ocorrer em 72, e que o Alexander King, que tá aqui, King Alexander, que é do Clube de Roma, estaria lá. E aí comento sobre tudo isso. Então, quando você pega toda essa ideia, você vê que tem... Deixa eu ver se tem aqui uma coisa que vale muito a pena comentar. Eu falo dos Rockefeller, que é um Clube de Roma, na verdade, assim, e o Klaus Schwab também, nesse contexto, Todo como eles se conectam, Klaus Schwab, Rockefeller, Clube de Roma. Inclusive tem uma matéria sobre isso, Dr. Klaus Schwab, ou como o CFR me ensinou a parar de me preocupar e amar a bomba. E aí falava que o Klaus Schwab seria uma espécie de produto do Henry Kissinger, Rockefeller e o Herman Kahn, que foi o cara que veio ao Brasil em 67 com o projeto dos Grandes Lagos, que também tem dossiê sobre isso, amiguinho do Roberto Campos Avô. Então, quando você volta para o Brasil e você vê uma coisa dessa, você vê todas as teses que o Barroso defende, como ele sai agora do tribunal aprovando a questão ligada ao aborto. Então você vê assim, cara, não é aleatório. Não é aleatório. É só mais um episódio do que a gente vê, da interferência da turma dos Soros e tudo mais. Existe uma grande força internacional que tenta implementar uma agenda em diversos países diferentes. Construir um consenso global. E você vê quem que tá junto.
Essa junção aqui é por afinidade. Por afinidade, sabe? O Harari não é só um escritor, não é só um palestrante. Ninguém vira braço direito do Klaus Schwab só porque é um escritor e um palestrante. Pelo amor de Deus, sabe? É uma loucura, bicho. É uma loucura o que acontece. São os homens públicos brasileiros. Por isso que não basta ser antipetista, tem que ser realmente antissistema. O Harari é um liberal. Aí, a turma do Quinto tinha escrito um texto que eu acho que se encaixa bem. Já estava escrito esse texto muito antes aí desse encontro. Esse chegou do dia 28. O Brasil sem rumo no pós-globalismo. Porque o globalismo tá também precisando passar por algumas mudanças, né? Não tá dando muito certo. Se o Trump tivesse perdido e fosse a Kamala, aí a coisa ia estar por um caminho. Mas com o Trump tem muita coisa mudando. Até o Bill Gates está falando para abandonar a Agenda Verde. Não acho que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas a turma do Quinto fala o seguinte, ó. Certos países possuem um talento único para se posicionar estrategicamente no pior momento possível. O Brasil parece ter aperfeiçoado essa habilidade a níveis quase artísticos. No início do ano, enquanto figuras como Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu, e Keir Starmer estavam lamentando a morte anunciada do globalismo, o governo Lula insiste em defender o cadáver da ordem global mais danosa da história. A atual gestão conseguiu a proeza de antagonizar os Estados Unidos com declarações seguidas sobre o fim da hegemonia do dólar, como na cúpula do BRICS de julho, quando Lula proclamou que não queremos o imperador, enquanto simultaneamente corre atrás do prejuízo das relações com os Estados Unidos e celebra o livre comércio e aprofunda laços com a China. Pequim deve ter um departamento inteiro dedicado a enviar cartas de agradecimento ao Planalto. Afinal, que outro aliado tem a capacidade de, ao mesmo tempo, provocar o seu principal rival e aceitar passivelmente o papel de celeiro do mundo sem cogitar uma reindustrialização? A ironia maior é que estamos testemunhando precisamente aquilo que Adam Smith alertava, quando disse que a defesa de muito mais importância do que a opulência. Smith, tido como profeta dos evangelistas do livre mercado, defendia a proteção estratégica da indústria nacional. Quando Marco Rubio explicou o raciocínio por trás das tarifas, ele foi sucinto. O mercado não é economia. Tradução. Estamos reconstruindo nossa base manufatureira e o Wall Street que se acostume. O Brasil, incapaz de ler esses movimentos, continua a sacrificar sua indústria no altar da balança comercial. A relação Brasil-China reproduz o modelo colonial da época das navegações, mas agora o colonizador não precisa de canhões, basta deixar acreditarem que vender soja é o caminho para o desenvolvimento. E há uma camada ainda mais profunda nessa confusão. Ao flertar com o discurso de desdolarização dos BRICS, o Brasil está acelerando não a alternativa ao globalismo, mas a sua próxima fase. O FMI e o Banco de Compensações Internacionais trabalham nos sistemas de moedas digitais de bancos centrais com seu plano de substituir o dólar por algo ainda mais centralizado. Um Brasil desindustrializado é ainda mais vulnerável nesse novo sistema do que no atual. Estamos trocando a hegemonia do dólar pela hegemonia de algoritmos transnacionais, com a presença que não teríamos nem mesmo uma base industrial para negociar a autonomia. As instituições globalistas se posicionam, como sempre, para tirar vantagem de qualquer conflito econômico que possa surgir de qualquer lado. Qualquer país que queira sobreviver não pode permitir que seu país seja usado como trampolim para o Great Reset. Pela sua falta de autonomia produtiva ou pelo seu excesso de confiança no corpo e sepulto que é o globalismo liberal, David Ricardo desenvolveu sua teoria das vantagens comparativas em 1817, pressupondo imobilidade de capital, algo inexistente há um século. No mundo atual que está redesenhando suas cadeias produtivas, protegendo e reconstruindo suas indústrias, o Brasil continua acreditando que não contar com o mínimo de autonomia manufatureira é ousadia geopolítica. Um verdadeiro reset vai exigir que priorizemos a destruição das instituições, das ideias e dos atores internos que lucram com a subserviência do Brasil. Caso contrário, qualquer ação que o país tome poderá, em última análise, cimentar o seu lugar como bucha de canhão na guerra econômica vindoura, onde os únicos a serem levados a sério serão aqueles que tiverem a coragem de se colocar acima das ideologias nefastas do liberalismo. Aí, corta para o passado. 26 de abril de 2020. Olha o que o Olavo dizia. O destino chamou o povo brasileiro para ser o líder mundial das revoltas nacionalistas contra a tirania global. Deus queira que ele ouça esse chamado.
Aí eu pergunto pra vocês. Vocês não acham estranho, gente? Você levantar um mínimo questionamento de, sabe, sei lá, uma direita mais nacionalista, que inclusive é o que o Enéas sempre se posicionou lá atrás, e os bonitinhos te acusar de ser comunista, duguinista, caçabista, todos os istas possíveis. O Olavo era comunista, é? Tá falando isso? E o Olavo tem outra postagem também, inclusive criticando o Duguin. 26 de fevereiro de 2018. Enquanto reação a uma tirania internacionalista ou imperialista, e enquanto amor às tradições nacionais e a lembrança dos grandes feitos do povo e da elite, o nacionalismo não é somente justo, como obrigatório. Onde é que você tem que colocar uma vírgula e olhar com um pouco mais de cuidado? Mas universalizado e erigido em princípio de compreensão historiográfica é um desastre. É um umbigocentrismo metodológico. Esse é o problema do Dugin, né? Então, ele vai dar como se você lê a história através tudo de um viés nacional, que não é bem assim que as coisas acontecem. Sabe? Tá aí. Tá aí. Eu queria dar play esse vídeo outro dia, hoje de novo, mas esse vídeo tem 7 minutos. Meu vídeo vai ficar longuíssimo. E talvez eu fale outro dia. Mas, em linhas gerais, o Paulo Figueiredo está explicando algumas coisas. Não está explicando, ele está falando, na verdade. E que eu acho que, como ele está falando, ele fala muito também por questão de... Deve estar conversando com o Eduardo Bolsonaro. Ele pontua várias coisas sobre o processo. Ele fala, inclusive, a figura de Bolsonaro como líder desse movimento nacional populista aqui. Nos Estados Unidos tem o Trump à frente. Em Portugal tem o André Ventura do Chega. Na Hungria tem o Orbán. Na França ainda tem a Le Pen. Na Itália tem a Giorgia Meloni. Eu falo sobre tudo isso no Brasil. Sabe, você olha o que está acontecendo. E você olha até para essa imagem aqui dessa árvore, né? Dando fruto bom e fruto ruim. Uma árvore boa não dá maus frutos, assim como uma árvore má não dá bons frutos. Eu acho que fica claro que existe uma parcela grande na chamada direita brasileira que não tem o mínimo interesse de analisar as coisas de maneira justa. Eles não querem analisar nada de forma justa. Quer jogar pedra. Ninguém quer entender o que aconteceu. Querem culpar Bolsonaro por tudo que aconteceu. Eu acho que vocês conseguem enxergar claramente que a coisa não é bem assim. Então, qual o caminho, que a gente vai seguir? Até quando vai ficar nessa existência boba, sabe? E até quando vai ficar nessa turma do deixa disso? Até quando, sabe? Antigamente, no período ali de 2015 em diante, a imprensa se dedicava dia sim, dia também a destruir a figura de Bolsonaro. Mentia, falava um monte de coisa. E a direita chegou onde chegou, não porque a união da direita... Não, cara, não precisava pedir união da direita. Porque as pessoas estavam dispostas a fazer o certo. Naquele momento era o quê? Desmentir a imprensa. Desmentir a imprensa. Trazer um pouco de verdade dos fatos. Falar, não, cara, a verdade é isso daqui, ó. O que aconteceu foi isso. É isso aqui que estão fazendo contra Bolsonaro, sabe? A verdade é isso. A gente desmentia as matérias na imprensa. Hoje, quem mente é o Tobias Panqueca. Acusando de perseguição de pessoas. Acusando de rifando Carol de Tone. Acusando, elegendo o Hugo Mota. Quem foi que elegeu o Hugo Mota, cara? O Tobias Panqueca é tão safado. Ó, outubro de 2024. Não, deixa eu pegar aqui o atlas do início do ano, que com certeza vai ter. Janeiro. Dá uma pausa aqui pra pegar no lugar certo já. Olha só isso aqui, ó. O cara que disse que Bolsonaro elegeu Hugo Mota. 23 de novembro de 2020. Eu respondi a um post que a pessoa apagou, que eu falava o seguinte, cara, com todo respeito, qual a tua ideia? Invadir Brasília e fazer uma revolução? Forçar 257 deputados a votarem em algum nome conservador que acabou de chegar? Qual a tua estratégia para conseguir 257 votos? Eu sou completamente a favor de nome conservador se tiver chances reais. Aí o Tobias Panqueca falava o seguinte, ó. Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado um aliado leal e praticamente tem carregado o governo nas costas no Congresso há meses. Imaginar que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças políticas é até bonito, mas também é tolice.
E exigir que o governo se comporte dessa maneira é a mais pura tolice ainda. Tu entende como esse cara é um safado? É um safado. Cara, tu tinha que tomar uma surra de tua mãe, na tua bundinha, de havaiana, sabe? Aquela de pau. Tua mãe te pega assim, sabe? Pra ver se tu aprende. Surra de mãe, pra ver se surra de mãe conserta. Surra de mãe. Tu é um safado, bicho. Tu é um safado, safadinho. É incrível, velho. Sabe? É incrível como essa gente é baixa. Baixa. A gente saiu de um cenário que a gente trabalhava para desmentir o que sai na imprensa e os maiores produtores de mentiras contra a direita são essas pessoas. Aí vem lá os bocó que mal vê, lá, e fulano falou isso, fulano falou isso, fulano de direita, logo deve ser verdade. Você acha, o que é que tem mais chance de causar um prejuízo para a direita? O que, quando um petista ataca Bolsonaro, quando a Globo ataca Bolsonaro, ou quando alguém de direita ataca Bolsonaro? O que é que você acha que tem mais chance de causar prejuízo? Quem é que tem que deixar disso de lado? E assim, essas coisas vão acontecendo, né? Os nossos coleguinhas amáveis jornalistas também pouco comentam. Ninguém quer falar nada porque é muito melhor você ficar de bem com todo mundo, né? Deixa bem com todo mundo. Eu não sou candidato, mas eu torço claramente para deixo o meu lado político claro para todo mundo ver qual é o meu lado é esse aqui, ó. Eu tô no barquinho do Jair, aqui, ó, bonitinho, no mesmo lugar que eu sempre estive. Sempre vou puxar o peixe para esse lado, deixo bem claro. Os outros não, sou independentão, vai ficar todo mundo na direita. E eu não faço nenhuma questão, velho, de ficar de bem com ninguém. Só de bem com minha consciência. Enfim. Minha consciência por hora diz que tá de boa, né? Talvez eu seja louco. Eu fico por aqui. Eu vou mandar os vídeos que eu dei lá no início, lá no Telegram. Também lá a questão da mega operação. Link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Tá lá tudo registrado, tudo ali tem link, você pode clicar, você pode ler com seus próprios olhos, ver se é aquilo ali mesmo, tá lá. Fatos concretos da realidade, notícias, fonte primária. Fulano falou isso. Você pode provar? Pô, eu posso. Tá lá, tá provado que fulano falou isso. Tá tudo salvo lá no Atlas. E tu vai lá e compreende um pouco do que é essa linda direita brasileira. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.